Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Cell Mix Podcast. Um podcast para a gente conversar sobre empreendedorismo, carreira, propósito, conexões, tudo de uma forma leve, tranquila e divertida. Hoje, nós temos o prazer de falar sobre um dos assuntos muito importantes no meio corporativo, que é sobre liderança, postura de liderança. E hoje eu vou receber um convidado muito especial. Ele acredita muito que a maior força das empresas está nas pessoas. E eu concordo com ele. Então, se você concorda e gosta desse tema, fica até o final para você conhecer sobre estratégia, sobre mudanças de comportamento e, claro, de resultados. Eu estou aqui com o Luiz Fernando Gehring. Ele é palestrante hoje, é planejador, né? Trabalha com Isso, trabalho com planejamento, planejamento. analista de sistema, hoje está fazendo as suas mentorias e nós vamos conversar com ele sobre tudo isso. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Selma. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Posso te chamar de Luiz? Pode me chamar de Luiz. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço e o conversar convite. um pouquinho sobre um assunto tão interessante. A gente conversou um pouquinho antes da gravação e, assim, é um assunto que realmente desperta muita coisa em nós, né? Sim, com E certeza. antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como foi a sua trajetória profissional até aqui e como te despertou para essa área aí de desenvolver pessoas. Perfeito, Selma. Sou da cidade de Agudos, né? Trabalhei muito tempo na empresa Duratex, que hoje é a Desco, né? Por 10, 11 anos. E nos últimos anos acabei trabalhando em São Paulo e a gente começa a conhecer esse meio corporativo e você se empolga com isso, né? Você fica encantado com isso. Depois de um tempo que eu passei pela Duratex, eu fui trabalhar na Petrobras, no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava muito com a implementação de projetos para refinaria, e lá conheci muita gente técnica, muita gente de gestão, sabe, gente bacana. Sim. Né? E nesse meio tempo, convivendo nessas duas empresas, eu comecei a achar interessante a parte do desenvolvimento, como elas desenvolviam seus profissionais. Né? E comecei a participar dos treinamentos que essas empresas promoviam. Né? Um dos treinamentos que me chamou muita atenção foi o de comunicação e oratória, que foi uma instrutora, Eunice Mendes, que deu um baita de um treinamento. E eu era moleque, né? Eu era novinho, e ela precisava de alguém para ficar apertando, que naquela época não existia o ponteiro automático. Né? Então, tinha que ficar apertando lá a teclinha do computador. E aí eu falei, eu vou. E no final das contas, acabei participando do treinamento. Né? E aquilo me despertou. Falei, cara, é ali que eu quero estar. Eu achei muito interessante, assim, poxa, que legal estar desenvolvendo as pessoas. Né? E a comunicação ela é um dos pilares mais importantes aí. E aí, daí para frente, eu me interessei nisso, de trabalhar com gestão, com lideranças, com treinamentos, com mentorias, e daí para frente foi. Hoje, atualmente, eu trabalho como gerente geral de uma empresa, de uma indústria de expositores de supermercados, que é daqui de Bauru, da EcoArt, o grupo EcoArt. E, ao mesmo tempo, eu tenho minha empresa de consultoria, mentoria e treinamento, que é a Luiz Gehring Postura Profissional, porque é aí que a gente trabalha, postura profissional. Que legal. Ô, Luiz, você, então, você tem a formação técnica, Isso, né? Isso. E aí você migrou assim para uma área mais, como que eu posso dizer? Mais na prática, não? Isso. Você tem uma prática, né? Eu costumo dizer assim, que dentro das organizações, no meio corporativo é bem comum, é o tal do hard skills e soft skills. Sim. Hard skills, os conhecimentos técnicos, né? E eu fui para os soft skills, que são os comportamentos. Certo. Aí liderança, comunicação, gestão de equipes, né? Trabalho em equipe, criatividade. Porque isso tudo complementa o conhecimento técnico, né? E para isso você também tem que treinar. Então, aí eu participo de cursos, fiz formação de mentoria, né, com a NetProfit, que é uma empresa lá de Jundiaí, treinamento para treinadores. Então, você tem que desenvolver isso também. Existe toda uma técnica para isso, né, para estar trabalhando. Mas eu fiquei encantado com essa área de desenvolver pessoas, sabe, fazer ela acordar. Porque ela tem aquilo, ela às vezes só não sabe como fazer, como colocar em prática. Você tocou num assunto interessante e eu quero te fazer uma pergunta de um especialista. Como eu te falei, eu trabalhei muitos anos, né, em frente a várias equipes e tudo mais, e eu sempre tive esse pensamento. E eu acho que hoje a gente percebe uma mudança no mercado com relação a isso. Você percebe também? Percebe. Antes não tinha tanta preocupação com isso.
Hoje a gente já vê as empresas mais interessadas na comunicação, né? Na Isso. estratégia assertiva. Como que você vê o mercado dessa forma? Eu falo assim que o mercado ele evoluiu muito, né? E as pessoas que estão no mercado de trabalho, você agora trabalha mais ou menos com 5 gerações diferentes dentro de uma mesma empresa. Sim. Então, isso para dar conflito é um pulo, né? Com certeza. Então, você tem aquela pessoa que tem 30 anos de mercado, Sim. que tem 30 anos naquela profissão, e ele já acha que sabe tudo. Verdade. Então, ele tem que aprender, ele tem que continuar aprendendo, porque a vida é um aprendizado constante. E você tem o que acabou de entrar, talvez até um estagiário, né? Cheio de energia, mas imaturo, que não sabe ainda para onde que eu corro, como eu faço. Então, você tem que trabalhar o comportamento dessas duas. Esse aqui tem que continuar aprendendo. E ele tem que ser um líder para esse que está entrando. Porque eu falo assim, eu tive um mentor chamado Pedro Piscin. Ele já faleceu, ele era um gerente da Duratex. E ele falava assim, Luiz, sua missão aqui dentro da empresa é se tornar desnecessário. Eu achava isso fantástico. Fantástico. Eu falava, então ensina, vai para cima, mostra como que faz, que tenha 2, 3, 4, 5 pessoas fazendo o que você sabe fazer. Isso. Porque aí depois você vai para outro lugar, é melhor. Exato. E eu demorei para entender, que eu falei assim, mas imaturo ainda, eu era muito novo. Mas ele foi martelando tanto que eu falei, não, se ele está falando, está certo, vamos embora, né? E fui aprendendo, e a gente começa a entender. Isso é governança corporativa. Sim. Né? No meio técnico, hoje, é governança corporativa. Todo mundo tem que entrar, vai lá, tem um procedimento escrito, tem como se fazer, a pessoa que entra vai lá e faz. Sim. Né? Então, trabalhar isso, trabalhar essas gerações dentro das empresas, eu acho que é a base, sabe, para que essas coisas funcionem. E, na sua opinião, o que é mais difícil, controlar ou adaptar? A geração que está há 30 anos no mercado e bateu na tecla que é assim, ou acalmar essa moçada que está com energia e maturidade? O que é mais difícil? Ou os dois são igualmente? Eu acho que são desafios diferentes, mas numa grandeza ali pau a pau. Proporcional, verdade. Né? Você tem profissionais que estão entrando no mercado, que estão sedentos, e aí você tem que acalmá-los, né? E mostrar o caminho, mostrar as ferramentas, etc. E aí você percebe, você começa a analisar, assim, é um cara receptivo, ele está aceitando aquilo, e uma coisa bacana, a gente também saber ouvi-lo, né? Sempre saber ouvir, escutativa, né? Vamos escutar qual que é a perspectiva dessa pessoa naquela função, etc. Porque talvez ele possa até estar num local que você fala, opa, acho que esse cara poderia estar em outro, né? Então, tentar entender esse pessoal. O mais antigo, ele já vem cheio de certezas, né? Então, é um outro desafio. Primeiro, é mostrar que ele é fundamental, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa mais velha, o outro mais novo vai entrar e vai substituir, aquele negócio todo. Esquece, baboseira. Hoje, o nosso tempo já entendeu que não. As pessoas mais velhas estão até retornando para o mercado de trabalho. Sim, eu tenho percebido isso. Tem um movimento para isso. Sim. Né? Então, as pessoas mais velhas, hoje, elas orientam os mais novos, elas já passaram por tantos erros, que elas começam a cortar caminho. Ela fala, não vai por aí não, vai por cá. Só que elas também têm que entender que hoje a gente tem uma juventude entrando, temos inteligência artificial, então ela tem que estar também num constante aprendizado. Não adianta ela só falar, não, eu tenho experiência e ponto. Aí não, aí é besteira. Né? Então, o mais velho tem que aprender com o que está vindo de novo, e o mais novo tem que aprender com o mais experiente ali. É uma troca. Para sofrer menos, né? Para quem vem atrás, para sofrer menos. Para sofrer menos. Não é verdade? É isso aí. E a geração que é mais velha, que hoje eu já nem sei mais o nome, tem os nomes, né, das gerações? Tem geração X, geração Z. Mas vamos falar dos mais velhos, isso. Que é para resumir. Os mais velhos, eles têm uma certa dificuldade de acompanhar a energia dos mais novos, né? Exato. Só que, se a gente souber aproveitar essa energia, a gente cansa menos. Exatamente. A gente demanda menos tempo, menos energia e deixa essa parte para eles. Exatamente. Eu acho que isso é uma dificuldade da geração mais velha, Sim. né? E contrapartida, os mais novos, é a inexperiência. É a inexperiência. É a inexperiência, não tem como
exigir a experiência de uma pessoa que não passou. Com certeza. Não é verdade? Então, com certeza. segurar eles é um desafio para a gente, mas eu acho que se a gente souber aproveitar essa energia, Sim. a gente cansa menos. A gente foca mais naquilo que realmente é necessário. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Isso em qualquer lugar. Eu acho que não só nas empresas, não só dentro do meio corporativo, mas na vida. Em todo lugar. Em todo lugar. Eu falo que em casa, no teu clube social, Sim. nas empresas. E quando a gente fala de empresas, a gente não está aqui classificando pequena, média e grande. Não. O modelo serve para todas. Eu também acho. Né? Eu costumo dizer assim, o profissional que consegue transitar nesse multiverso da gestão e da liderança, ele é completo. Verdade. Este é o cara. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, ele é um bom gestor. Você sabe o que é um bom gestor? Um bom gestor é o cara que conhece números, ferramentas, ele sabe aplicar indicadores, ele sabe colocar metas. Então, está ali. Tudo que é número é gestão. Você está fazendo gestão daquilo. E a liderança? Aí é comportamento, é pessoas. Como fazer as pessoas voltarem para aquilo e alcançarem o resultado? Então, você tem que transitar nesses dois universos. Né? E aí eu chamo assim, o líder mesmo, ele tem que ser um bom gestor e um bom líder. Na verdade, você está me dizendo que as duas áreas elas se complementam. Se complementam. Existe exatamente. líder sem gestão? Ou gestão sem líder? Não dá. Ele pode até acontecer, mas eu costumo dizer que ele morre cedo. Então, por exemplo, se eu pego um cara que é líder de pessoas, tal, mas ele não sabe fazer gestão, ele não consegue controlar resultados, ele não consegue acompanhar resultados. Então, é um líder no escuro. Todo mundo gosta de mim, todo mundo faz o que eu peço, mas eu não acompanho o resultado, eu não sei o quanto, vamos pensar numa área comercial, eu não sei o quanto vendeu na semana, no mês, eu não estou acompanhando minha carteira de clientes, tal, daqui a pouco ele se perde, não existe faturamento, não existe lucro, peraí, todo mundo gosta de você, todo mundo faz o que você pede, mas a empresa não fatura, a empresa não tem resultado. Então, não adianta. E o contrário também não. Eu conheço tudo de ferramentas, eu montei todos os indicadores da minha área ou da minha empresa, eu conheço desde o operacional, tático e estratégico, está tudo escrito, bonitinho, mas as pessoas não fazem o que eu peço. Por que elas não fazem o que você pede? Porque talvez você não inspire essas pessoas. Sim. E a liderança ela nasce do exemplo. As pessoas, é que eu falo, não existe eu mando. A autoridade não é a autoridade vai fazer isso porque eu mando. A autoridade é a pessoa já olhar para você e falar, cara, um dia eu queria ser igual aquele cara ali. Sim. Esse cara, ele pega, ele faz, ele conhece. Poxa, como é gostoso conviver com pessoas assim, né? Eu até costumo dizer, cara, traz gente boa para perto de você. É verdade. Mas a pessoa pode roubar o meu emprego, ela vai ser mais do que eu. Pelo amor de Deus, traga essa pessoa para perto de você, vai aprender, vai crescer, vai arrebentar. É isso. Eu concordo totalmente com você, eu concordo totalmente. E é isso mesmo. Sempre, a minha carreira toda dentro das corporações, né, eu pensei dessa forma. Hoje, com o meu negócio próprio, eu também penso, porque hoje eu não lido com uma equipe, mas eu lido com clientes, né, com mulheres. Então, assim, todo esse aprendizado, toda essa bagagem que eu trago de equipe, eu aplico dentro do meu negócio, entendeu? E também aplico, Luiz, dentro da minha casa, para gerir casa, filho, os compromissos que a gente tem, né? Então, esse é um assunto que não é só dentro da empresa. Não é. Não é. Ele se expande para muitas coisas, né? Você hoje está atuando como mentor. Você tem uma mentoria que é focada em liderança corporativa. Exato. Eu trabalho com mentorias, eu desenvolvo treinamentos né, para a equipe, seja o treinamento pontual, que a gente chama de despertar, ou seja um treinamento mais contínuo, porque ele dá resultado quando você desperta e depois entra com as ferramentas para sustentar aquilo. Certo. Né? Então, eu trabalho com isso, workshops, treinamentos, palestras, né? E tudo nesse intuito do desenvolvimento. E eu chamo de postura porque é postura. É postura. É postura. Quando a gente fala de postura profissional, eu até costumo dizer assim, elegância profissional. É elegância profissional. Uma vez eu escutei o Tony Ramos falando numa entrevista para a Tata Werneck que o mundo precisava de mais elegância. Precisa de mais elegância, e não é a roupa. Não é a sabe? roupa. Eu preciso entender onde eu estou inserido. Sim. E eu preciso ser elegante para isso. Eu preciso ter postura. Isso mesmo. Fantástico. É isso mesmo. Saber onde o seu posicionamento, que todo mundo fala de posicionamento hoje, né? Isso. Mas é esse posicionamento adequado àquela situação, né? Exato. Adequado àquele cargo, adequado àquele seu propósito. Esse ano foi um ano de muita mudança para mim.
com relação ao posicionamento, com relação Olha. à postura profissional, né? Porque eu defendo muito ali dentro do meu trabalho isso, o bem-estar, né? A questão da saúde, né? Perfeito. As mulheres hoje eu falo mulher porque 95% das pessoas que eu atendo são mulheres, né? Sim. Nós entramos numa fase assim do automático, de querer ser a Mulher Maravilha, de dar conta de tudo, de fazer tudo, mas a gente esquece do principal, que é a gente. Exato. Entendeu? E aí eu entendi nesse meu ano que a minha postura reflete muito o que eu passo para minhas clientes, né? Eu também estava nessa... Eu falava para elas sobre isso, mas eu mesmo não fazia, porque eu tinha 1 milhão de atividades ao mesmo tempo, a minha saúde estava bem debilitada. Então, esse ano foi um ano de muito aprendizado para mim. Que legal. Nesse sentido de postura, sabe? Sabe que, vindo ao encontro disso que você está falando, as pessoas falam assim no meio corporativo, não, ó, você da porta para dentro da empresa, você vira a chave, é outra pessoa. Esquece, baboseira. Não existe. Você é a mesma pessoa. Não tem como. Então, você tem que melhorar lá em casa para você ser melhor no trabalho. E, às vezes, o melhorar no trabalho te ajuda a melhorar em casa. Perfeito. Né? Um complementa o outro, e é isso. Perfeito. E segue assim. Esse ano eu vou levar essa lição. Isso é fato. Você melhora dentro de casa, melhora a sua vida, Sim. E isso reflete no profissional. Com e vice-versa. certeza. Você sabe que quando a gente entra numa empresa para fazer algum trabalho, eu gosto de analisar assim, primeiro os donos, né? Uhum. Então, qual que é a missão, visão e valores da tua empresa? Não é um achismo, porque a empresa ela nasce de um sonho, Sim. Aí depois ela começa a se concretizar quando ela constrói sua missão, visão e valores e coloca o teu propósito. Isso. Legal, pô, já tem tudo isso, tem tudo isso. E isso diz muito dos donos, de quem começou, de quem fez aquilo acontecer. Sim. Né? Porque eu preciso saber, a minha missão como empresa hoje, neste planeta, é fazer isso. Sim. Minha visão é chegar até tal resultado em determinado tempo e meus valores, o que eu prezo como valores para fazer tudo isso acontecer. E aí você cria o propósito. Empresa com propósito aí é fantástico. E aí depois você vem descendo, né? Então vamos lá, você tem organograma, você sabe os setores, você sabe o seu fluxo, você sabe tudo o que acontece, a gente começa a entrar em ferramentas. E aí eles vão, nossa, mas é tudo isso? É tudo isso. Né? Então aí agora vamos trabalhar, você vai fazer gestão de fluxo de caixa, você vai trabalhar com DRE, vamos trabalhar com DRE, sendo pequeno, médio, grande, tem que ter o seu demonstrativo, tem que ter o teu plano orçamentário, mas é tudo isso? É tudo isso. Vamos trabalhar com governança corporativa, diretrizes macros, né, metas macros. O pessoal de administração vê muito isso, né? Aquela pirâmide do estratégico, tático, operacional, né? Então, divide a tua empresa nisso. Estratégico, tático, operacional. Dá uma analisada na estratégia. Quais são as metas estratégicas da empresa? Joga mais algumas metas para o tático, que essas metas sendo concluídas, elas contribuem para as metas estratégicas, e joga a meta no operacional, que é o pessoal que faz acontecer. Porque o estratégico é quem pensa na empresa, onde ela vai chegar, onde eu vou investir. O tático é o que organiza e faz acontecer. E o operacional é o mão na massa. É o mão na massa. Todo mundo tem suas metas, todo mundo tem tudo, né? E você trabalha tudo isso, aí a gente chega no desenvolvimento de pessoas. Essas pessoas que estão aqui, agora elas têm que entender onde elas estão, elas têm que entender que elas fazem parte do todo, que o resultado dela influencia aqui, que influencia aqui. Perfeito. E que influencia no resultado final. Aí as pessoas começam a enxergar isso, você vai dando propósito para as pessoas. Elas falam, cara, eu faço parte dessa construção. Sim. Né? E aí você trabalha ferramentas para eles saberem como fazer e você trabalha a liderança. E aí trabalha em equipe, a pessoa tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber liderar, tem que saber se comunicar. Né? Então, tudo isso é fantástico. Né? Eu tenho... Não sei se eu estiver me alongando, você me fala. Imagina, está maravilhoso, pode falar. Nós temos um grupo lá em Agudos que nós promovemos a Caminhada da Fé. Certo. Nós começamos em 2000, logo na pandemia. Nós começamos em 2022. 22, 23, 24, 25. Isso, no ano de 2022. Uma ideia, precisamos promover uma Caminhada da Fé aqui no interior. Tal, 4 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas e um padre. Né, lá do Seminário Santo Antônio. E aí, vamos fazer, vamos, tal. Saiu o primeiro ano, 150 pessoas. Primeira caminhada, 150 pessoas. A gente já achou assim, cara, fantástico. Pandemia, né? Tudo tal, pô, legal. Segundo ano, 500 pessoas. Terceiro ano, 1.500 pessoas. E a última agora, em outubro, 2.700 pessoas. Olha.
45 cidades, 3 estados diferentes participando. O que nós fizemos? Nós éramos 4 organizadores, mais um par, nós já somos quase em 38 pessoas organizando, e nós tivemos que trazer uma gestão para dentro disso, porque é muita coisa. Muita coisa. Então, nós temos hoje missão, visão, valores, propósito, organogramas, indicadores. Tem pessoal que trabalhou durante a prévia da caminhada, tem pessoas que trabalharam durante a caminhada e tem pessoas trabalhando hoje, pós-caminhada, que são pegando os testemunhos, Claro. fazendo todo o trabalho de mídia, etc. Eu falei, gente, profissionalizou o negócio. É o que você falou sobre as estatísticas, né? Ou sobre os resultados. Exatamente. Né? Qualquer projeto pode ser, seja ele comercial ou seja ele um projeto social, religioso, não importa. Tudo tem que ter A gente organização. É isso. É isso. E que lindo isso, viu? Bacana. A caminhada, que vocês continuem prosperando. Eu Sim. tenho certeza que vai. É porque o propósito, né? A missão, o valor, como vocês falaram, foi encontrada. Exato. E foi atingida. Exato. E não é está verdade? todo mundo engajado. Alinhado. Aí a coisa flui. Perfeito. Esse exemplo que você deu é muito assim, não é só para as grandes corporações, não, e nem para os grandes projetos, né? Eu acompanho muito empreendedores quebrando Sim. com menos de um ano, sabe? Até menos disso. Mas por quê? Porque não entendeu isso. Não entendeu, assim, as etapas do processo. Exatamente. As etapas do processo. Para você chegar... Hoje eu tenho, né? Eu vou para 6 anos empreendendo. E hoje eu estou nessa fase da organização, da gestão agora. Legal. Mas foi um processo. Sim, Processo sim. de tudo. Processo de entender qual que é a missão, qual que é o valor, onde eu quero chegar, para quem eu quero trabalhar. Porque no começo é muita coisa. Exatamente. E só com ferramentas, o que você está me falando, Luiz, é possível você ir estreitando tudo. Claro que é. Estreitando para que deixa redondo. E aí fica mais fácil. Né? E quando você aplica as ferramentas, por exemplo, eu quero organizar a minha indústria, que ela está bagunçada, aplica um 5S, a ferramenta está lá, pesquisa. Pesquisem, né? 5S, poxa, Luiz, eu preciso montar um plano de ação para desenvolver algo. Aplica 5W2H, pesquisem também, né, sobre lá isso. Na sua rede você né? fala sobre isso? Falo. Eu vou deixar a rede do Luiz para vocês pesquisarem. Essas são ferramentas simples de se entender, simples de se aplicar e que vale para todo tipo de negócio, projeto, enfim. Exatamente, não é verdade, Luiz? se usa em casa. Se usa em casa. E a gente tem que pegar um pouco, eu gosto muito de citar Pareto, que ele falava assim, gaste energia naquilo que dá resultado. Perfeito. Quando a gente fala de teorema de Pareto, o pessoal fala 80-20, 80-20, ele fala, pega o 20% que é mais importante e gasta energia nisso, porque isso é que dá resultado. Às vezes a gente gasta energia naquele 80%, que é as coisas que não dão muito impacto de resultado para o que você, do teu negócio, por exemplo. E aí você fala, nossa, mas parece que a coisa não está andando, estou trabalhando tanto. E a coisa não está indo, porque a energia é focada no lugar errado. Então, é importante identificar isso também. Eu li esse seu post falando sobre isso, essa frase, eu até salvei ele, porque chegou assim no momento exato. Num dia que eu estava assim, atarefada de coisa, e aí eu li aquilo, foca no que dá resultado. Isso. E foi ali que eu falei, é verdade, né? Isso aqui eu posso eliminar, isso aqui vai me dar resultado, é isso que eu vou fazer. É isso aí. Entendeu? Isso foi muito legal. Então, assim, acompanhe as redes do Luiz, ele tem bastante conteúdo legal e conteúdos, assim, que são para a vida. São para a vida. Não é verdade? Eu costumo dizer assim, eu gosto muito do exemplo do copo cheio e meio vazio, mas eu tenho uma outra visão para isso. E uma vez eu vi o professor Clóvis falando sobre... É ruim você, quando enxerga o copo vazio, e só vê desgraça. Né? Mas também é ruim quando você vê assim, não, mas eu enxergo o lado do copo cheio, então eu me acomodo. Eu falo assim, o importante é você mesmo entender que teu copo está meio vazio e que aquilo ali é uma baita oportunidade para você aprender e crescer. Exato. Então, olhe para o lado vazio e encha esse copo. Que né? interessante, então, bacana essa visão. É verdade. E ele é um filósofo, né? Ele trouxe esse pensamento, eu falei, caramba, cara, esse cara está certo. Porque se a gente vê, meu copo está pela metade, mas ele está meio cheio, e me acomodar, eu não vou andar, as coisas não vão acontecer. Não, eu tenho que enxergar, não, ele está meio vazio mesmo, mas isso é oportunidade, vamos para cima. Sim. Né? Vamos crescer. Sim. Então, eu acho isso fantástico. Pegando o gancho assim, religioso, espiritual que você está falando, sobre esse exemplo do copo, é um exemplo muito bom, né?
aquele que está muito cheio não tem espaço para aprender nada, para sentir nada. Não é verdade? Quem está meio vazio tem uma enorme oportunidade para sentir muita coisa. Né? Eu achei interessante isso que você disse. Eu costumo dizer assim também, não é fácil, né? Mas tem alguns vídeos que a gente assiste e tal. Uma vez eu vi uma reflexão dessa. Poxa, Senhor, me dê mais paciência, me dê mais força. Cara, o milagre já é você. Então, se você pede força, ele vai te dar problemas para resolver, para ver se você é forte, né? Então, eu quero mais paciência. Então, ele vai te dar gente difícil para testar a tua paciência, porque é só assim que a gente desenvolve. É verdade. Então, eu falo, Deus, ele só nos dá oportunidade. É verdade. A gente tem que abraçar a oportunidade. Eu concordo. Nada vai cair do céu, não. Eu concordo com você. Porque o milagre já somos nós. Eu concordo com você. E concordo também quando a gente fala assim, a gente vê muita gente falando assim, hoje a gente... infelizmente, banalizou muito essa questão da religiosidade. Enrosca mesmo. Da espiritualidade, vamos falar assim. Perfeito. Né? Muita fala aqui, fala ali, muita gente se colocando em nome de Deus para falar sobre alguma coisa. Sim, né? Sim. E a gente precisa parar e se colocar na postura de servo. Exatamente. A gente está falando de postura. Exatamente. Na postura de servo. Servo só serve. Exato. Serve não manda. É isso. Não é? Serve não manda, serve não planeja, servo só serve. Então, assim, muita gente fala, mas Deus conhece a minha fraqueza, então vou fazer desse jeito, vou fazer daquele jeito. Mas Deus também conhece a nossa força. Sim. E sabe do que nós somos capazes, não é verdade, Luiz? E eu acho que servir, ele é o primeiro exemplo. É o primeiro exemplo. Né? Eu tenho um livro que chama 4 Presidentes, do Geneton Moraes. Né? E ele falava de Sarney, Collor, Itamar e Fernando na época. Uhum. Eu li nessa época ainda que Fernando Henrique era o presidente. E tem uma passagem do Collor que é interessante, que ele fala assim que o pessoal naquela época fumava muito. Sim. E ele tinha uma rede em Alagoas, né, de televisão, tal, nem sei como que é hoje. E o pessoal fumava e jogava as bitucas no chão. E ele toda vez chegava ali para trabalhar, ele parava o carro ali na frente e via aquele monte de sujeira no chão e vocês não vão recolher, tal, ninguém dava bola. Aí um dia ele ajoelhou e recolheu todas na frente de todos. No outro dia, não tinha mais nenhuma bituca no chão. Exemplo. É o exemplo. Exemplo. Você serviu, eu servi o pessoal, né? Foi lá, baixei, fiz e dei o exemplo. Acabou. É isso, é isso. E a liderança é igual você falou, a liderança é o exemplo. É o exemplo, mesmo. Não precisa fala muito. Tem gente, eu conheço líder que fala pouquíssimo. Sim. Fala pouquíssimo, curto e grosso, mas assim, tipo, faz o que tem que fazer. E eu falo assim, a comunicação é extremamente importante. Você dá o exemplo, você conversa. Eu falo que a comunicação só funciona, ela só deu certo quando o outro entendeu. Quando o outro entendeu. Então, tem gente que fala assim, não, eu sou um ótimo orador, eu sou um ótimo comunicador. Cuidado, você pode ser um ótimo orador, mas talvez não um ótimo comunicador. É verdade. Né? Então, eu falo assim, dependendo se você está no operacional, no tático ou no estratégico, eu vou conversar com o pessoal operacional. Tá, ok. Comunicou. Como que você sabe se ele entendeu ou não? Pergunta, pede para ele repetir. Você entendeu? Então, me fala o que você vai fazer. Traz de volta. Aí se a pessoa falar, você fala, opa, ele entendeu. A comunicação funcionou. Então, é isso. E pelo exemplo. Tem que dar exemplo. A pessoa tem que ver e falar, poxa, é isso aí que eu tenho que fazer. Ô, Luiz, e a sua mentoria, ela é em grupo ou você também faz as individuais? Individual. Um profissional que quer fazer. Os treinamentos são em grupos, né? E mentorias todas individuais. Todas individuais. Todas individuais. Muito e a gente tenta entender, por exemplo, Luiz, eu tenho um cargo de liderança, de gestão, tal. Aí eu tento entender o que a gente chama de dor. Qual que é a dor da pessoa ali, e a gente faz um diagnóstico e depois a gente vem trabalhando os soft skills. Porque a gente trabalha, então, a comunicação. Porque as grandes falhas estão aí. É a comunicação, o trabalho em equipe e etc. Se você perceber que a pessoa não tem muito das ferramentas, a gente entra também nessa parte de gestão. Mas, normalmente, não as ferramentas, mas essa parte de gestão, indicadores, já está tudo descrito lá. Né? Talvez a pessoa não saiba trabalhar aquilo, a gente também trabalha isso. Mas a gente vai muito no comportamental, que é comportamento puro. E toda pessoa pode ser líder? Toda pessoa pode ser líder. O líder se desenvolve ou ele é assim um dom natural? Existem pessoas com dom natural, mas todo mundo consegue? Na verdade, eu falo assim, que existe a pessoa com predisposição para aprender. Certo. Então, esse cara que você fala, esse é o líder nato. Não, ele é o líder nato porque ele quer aprender. Ele aprendeu o que ele quer aprender, isso em casa,
né, com os exemplos que ele tem em casa, seja pai, mãe, professor. Eu tive uma professora assim que falou assim, cara, você é sua tutora. Porque eu acho que você é um cara muito bom, mas muito contido. Eu, quando era moleque, eu não sabia que existia universidade, por exemplo. Eu estudava em escola pública, e aí o pessoal falou, o que você quer ser quando crescer? Eu falava assim, eu quero ser médico. E o que você vai fazer para ser médico? Não, vou estudar aqui e vou ser médico. Não, Luiz, existe uma faculdade de medicina. Hoje eu não gosto de ver sangue, então não sou médico. Não Né? optou. E aí eu tive uma tutor, uma professora de geografia, a dona Júlia, lá de Botucatu, que já faleceu já. E ela falou assim, cara, eu vou começar a orientar você. Eu acho você muito inteligente, né? Mas totalmente perdido. Meus pais deram um aval, falou, não, pode orientar ele, que ele precisa. Poxa, fantástico. Então, é as pessoas que estão em volta. Tá? É o meio que você está inserido. Né? E parte também da pessoa fala assim, não, cara, eu quero aprender. Se esse meio aqui não me serve, eu preciso procurar outros lugares, outros meios. E aí, eu falo, esse é o primeiro passo da liderança, depois é aprender. É habilidade, é técnica, né? É troca de experiência, é isso que torna o líder. Né? Em constante aprendizado. Tem que aprender sempre, cada dia vai ter algo novo, e cada dia vai ter uma porrada nova. Cada dia vai ter uma porrada nova. Não é fácil. Eu levo porrada e fico feliz porque eu aprendo. Balela, você leva a porrada, você fica triste, depois você tem que dar a volta por cima. Vai ter que sair daquela situação. Exatamente. As pessoas vão reclamar, as pessoas vão trazer o teu dia para baixo, tal, mas aí você tem que vão falar te assim, apontar, vão colocar nome e assim, tudo para te sugar o máximo da sua energia, não é verdade? Assim mesmo. O líder, ele está na linha de frente. Ele é o que primeiro recebe a pancada, né? Eu falo, hoje eu estou num momento, assim, a gente chama de momento de evolução, né? Que é você não ser sugado. Porque eu tinha muito isso. Eu comprava muito as coisas das pessoas e eu chegava exausto. Eu também. Né? Então, opa, peraí, tenta transformar isso, tenta filtrar isso. Né? Eu falo hoje está muito na moda também as pessoas falarem assim, tem que ter inteligência emocional. A inteligência emocional, no meio corporativo agora, ela está aí em ascensão. Sim. Então, a inteligência emocional é eu saber conversar com as pessoas e não ofendê-las, né? Fazer elas entenderem. E se eu estou desse lado aqui, se alguém me ofender, que eu receba isso, filtre e fale assim, de tudo que ela me falou, o que serve para mim? O que eu posso aprender com isso? Do jeito que falou, não me serve. Então, deixa para trás, não vou deixar isso me derrubar. Inteligência emocional, isso daí. É verdade. E isso é muito... É treino, né? Treino. Não existe assim, eu não vou mais ligar, porque mexe com a gente, mexe com todo emocional. Não é como do você dia falou, noite. Inteligência emocional não é você não sentir. Exato. É você sentir e saber o que você vai fazer com isso, né? Exato. Sentir raiva é natural, é humano. Sentir raiva, frustrar. Mas o que você vai fazer com isso? A partir desse ponto é a sua inteligência emocional. Eu penso assim. E é muito legal, viu? Que conversa deliciosa, Luiz. Gostoso, muito legal, né? Muito. É um assunto que a gente vai assim, né? Tem muita coisa para se falar, mas é legal que assim você deixe mesmo suas redes, que as pessoas acompanhem, né? Quem tiver essa dificuldade, porque eu acredito que todo profissional precisa dessa orientação. Todo profissional de todas as áreas precisa de uma mentoria, precisa conhecer as ferramentas, né? Precisa saber, né, a questão de gestão e da liderança em todos os lugares. Isso é para a vida. Perfeito. E deixa tudo muito mais leve, não é verdade? Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que você encerrasse com um recado do Luiz, assim, falasse alguma coisa. Pessoal, o que você quiser falar com relação à sua empresa ou com relação ao seu trabalho, deixar um recado para quem está te assistindo. Eu gosto sempre de deixar assim como mensagem final, nos treinamentos e tudo por onde eu passo, de que tudo é um crescimento e esse crescimento ele é escalonado. Tem gente que acha assim, não, eu vou pular o muro, então eu vou sair do 0 para o 100. Não, 1% ao dia, 1% por semana, que seja 1% ao mês, mas que você cresça. Né? E nós temos aqui, eu falo assim, Deus nos colocou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. E a diferença, aprendi isso com um grande amigo meu, Luiz, que é o dono da empresa onde eu trabalho. Né? E eu falo assim, cara, fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Faça a diferença positiva na vida das pessoas, que as pessoas falam assim, mas e qual que é o retorno? É gigantesco.
para nós, assim, a satisfação é gigantesca. Pô, aquela pessoa ali eu orientei, ela está crescendo. Puta, eu aprendi com ela também. Ao ensinar, eu aprendi também. Poxa, isso é fantástico. Então, procurar crescer sempre. Uma escadinha, um degrau de cada vez. E vamos embora. A ideia é crescer. Perfeito. Eu te desejo muito sucesso, viu, Luiz? Obrigado. Tanto na empresa que você atua, com a sua empresa, nos seus negócios, na sua vida. Amém. E as portas estão abertas. Todas as vezes que quiser voltar para a gente conversar sobre algum tema específico, Perfeito. algum projeto novo, falar mais sobre a caminhada lá Legal, da fé, bem pensei interessante, nisso, é nós muito vamos interessante, conversar. nós vamos fazer. É legal, se a gente precisa colocar conteúdos de fé, positivos, de esperança, não é verdade? Com certeza. As redes sociais, todo quanto é lugar, está cheio de coisa ruim, né? A gente está vivendo muita coisa assim. Então, esses projetos, assim, é de orgulho muito grande para a gente. Sim. Independente de igreja, independente de religião, Exato. isso é, assim, é um projeto social muito importante. É para todos. Então, volte para a gente falar mais sobre ele Amém. também. Volto sim. Tá bom? E Tá quando bom. quiser falar sobre liderança, sobre projetos, as portas estão abertas. Combinado, Céu. Combinado? Combinado. Muito E para obrigado. você que ficou até o final, meu muito obrigada. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, mande sugestões aqui para quem você quer que eu entreviste, para a gente conversar assim sobre assuntos assim leves, divertidos e importantes. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.